Crianças, bom dia, tudo bem? Vamos para a nossa última aula da semana, sexta-feira, dia 20 de novembro de 2020. Vamos lá? Crianças, hoje então nós também vamos fazer a nossa última aula da oitava lição, a narrativa, que se chama Professor Corujão também enfrentou seus medos. Vamos ouvir a narrativa? Ei, você está na Escola da Inteligência! Vamos ouvir agora a narrativa da oitava lição. Professor Corujão também enfrentou seus medos. Totó e Digalá estavam brincando de pular corda quando, de repente, as nuvens começaram a ficar escuras e ia chover. Ai, que medo! Digalá saiu correndo para se esconder em uma gruta. Ei, Digalá, deixa de ser fracote! Saia daí! Volte aqui para brincarmos! Ai, Totó! Vai chover! Por favor, me leva para casa! Eu não quero parar de brincar só para te levar para casa! Espera aí que a chuva passa! Mas, Totó, olha só os relâmpagos! Vai chover muito! Estou com medo! Eu quero a minha mãe! Nesse momento, caiu um raio. O trovão foi tão forte que fez o chão tremer. Socorro! Socorro! Como você é medroso, Digalá! O professor Corujão, que do mais alto galho observava a conversa, voou ao encontro deles. Totó, ao avistá-lo, já foi logo falando. Professor, o Digalá é um medroso! Totó, não devemos rir do medo dos outros. Todos nós temos medos. Eu não, professor! Não tenho medo de nada! Nesse momento, uma barata que caminhava distraída em cima da pedra voou para os ombros do Totó. Totó ficou com muito medo. Começou a pular para todos os lados, gritando desesperado. Ai, ai, ai! Tire essa barata de mim! Ai, ai, ai! Tire essa barata de mim! Acalme-se, Totó. Ela já foi embora. Você está vendo o que acontece quando temos medo, Totó? Todos nós ficamos aflitos. Mas eu não quero ter medo! Ter medo é coisa de fracote! E se eu dissesse que também tenho medos? Você tem medos? Sim, eu tenho muitos medos. Nossa! E o senhor tem medo de quê, professor? Medo de não conseguir mais voar, de ficar doente, de não conseguir conquistar meus sonhos. E ainda tenho mais medo de não conseguir ajudar os animais da floresta a serem generosos uns com os outros. Então não é só quem é fraco que tem medo? Claro que não, Totó. Mas precisamos aprender a enfrentar os nossos medos. Enfrentar os nossos medos? Mas como, professor? Quando um medo muito grande surgir, não adianta fugir dele. Precisamos aprender a conversar com nossos medos. Conversar com nossos medos? Como assim? Sim, por exemplo, quando eu tenho medo de não voar, eu falo para mim mesmo: Professor Corujão, seja corajoso. Hoje você pode voar. Se um dia não puder, tem amigos que irão te ajudar. Nossa!
Então, eu posso falar com o meu medo de chuva assim: ei, diga lá, a chuva é importante para a natureza. Eu tenho onde me proteger e quando chover, não é preciso se apavorar. Muito bem, diga lá. Isso é falar com os seus medos. Nossa, professor! Então eu posso falar com o meu medo de barata assim. Ei, Totó! Você é grande e a barata é tão pequena. Você não precisa ter medo. Ela não é venenosa e não vai te fazer mal. Muito bem, Totó. Parabéns! Quando falamos com nossos medos, aprendemos a enfrentá-los. Isso é usar a inteligência. Nossa, como é bom enfrentar nossos medos! Uhul! Os três continuaram a conversar e a chuva foi parando. Então agora, com a ajuda de um adulto, vocês vão acompanhar a leitura e as ilustrações do livro, da página 38 até a página 50, ok? Lá na página 51, a tia Letícia deixou aqui algumas perguntas para vocês sobre a narrativa, que vocês vão discutir agora com a família. O que vocês entendem por medo? O que vocês acham que é medo? Por que será que nós sentimos medo? Será que é correto rir das pessoas que sentem medo? Se alguém está com medo, a gente tem que rir dessa pessoa? Por quê? E como podemos nos ajudar e ajudar as pessoas que têm medo? De acordo com o que o professor Corujão nos ensinou. Nós temos que falar, lembra? Com nós mesmos, com os nossos medos. Como podemos conversar com os nossos medos? Depois de escutar essa bela história do medo do Diga Lá, Totó e professor Corujão, o que você aprendeu sobre enfrentar os medos? É importante ou não enfrentar os medos? Muito bem. Agora, crianças, nós vamos ter uma dinâmica, uma atividade do catavento da determinação. Nessa atividade, nós trabalhamos uma prática, uma técnica que se chama CDD, que se chama duvidar, criticar e determinar. Aplicar é uma das formas de reeditar nossas janelas killer. Esse é um assunto mais para os adultos, né? Uma área da memória que traz sentimentos ruins. Quando alguma janela killer se abre em nossa mente, devemos duvidar dessa emoção. Quando vem aquele pensamento ruim, a gente tem que começar a duvidar dele. A gente tem que criticar esse pensamento e determinar em transformar esse pensamento como uma forma de superação. E em uma janela light, que é a área da memória que nos traz emoções saudáveis. Então, olha lá. Agora, a tia vai precisar da ajuda, né, da família para realizar essa atividade do catavento da determinação. Vamos lá? A tia vai mostrar um vídeo para vocês. Vamos fazer o catavento da determinação? Convide sua família e juntos construam um lindo catavento. Precisarão de tesoura, cola branca, cola bastão, uma borracha, fita adesiva, palitos de dente e canudos. Recortem os cataventos nos encartes, nas linhas pontilhadas. Vejam só, é um quadrado que forma 4 triângulos. Recortem quase até chegar até o meio. E ele fica desse jeitinho. Enquanto vocês recortam, façam as perguntas. Qual é seu medo? Por que eu tenho esse medo? Esse medo é saudável ou não saudável? Como posso superar esse medo? E juntos com a família vão aprendendo formas de superar os medos. Veja o que o canário cantor diz para nós. Ei, nós podemos superar o medo, sabe como? A Tatá fala duvidando do meu medo. O Pepe diz criticando o meu medo.
E o Corujão fala e determinando superá-lo usando a inteligência. Família, conversem sobre isso enquanto montam o catavento de vocês. Inicialmente, comecem colando um lado no outro. Este catavento ele traz a técnica do DCD, duvidar, criticar e determinar para superar os nossos desafios. Por que sentimos medo? Duvide. Depois critique, será que precisamos deste medo? Então determine. Determine viver uma vida de coragem, superando seus medos. Depois de passar, cola no catavento, colhe um lado ao outro, confira se as pontinhas estão bem coladas. Se não estiverem, retoque um pouco de cola. E depois é hora de montar o catavento. Precisaremos da cola branca, a minha está quase acabando, então eu usei um pincelzinho. E vamos pegar uma pontinha, sempre a pontinha que tem o personagem. Vamos reunir todos os personagens ao centro. Coloque cola na pontinha do Professor Corujão e cole junto com a pontinha do Pepe. Segure, conte até 5 e puxe mais uma pontinha, a do próximo personagem. Passe mais um pouquinho de cola em cima da última ponta colada e fixe. Pressione por alguns segundos e coloque um pouco mais de cola e a última ponta do catavento. 4 pontas unidas ao meio. Muito bem. Tente descolar com cuidado as pontinhas da base do catavento, para que seu catavento possa rodar bastante ao vento. E agora, espere secar. Enquanto espera, vamos fazer a base do nosso catavento. Pegue um canudo e corte uma pontinha, que servirá de estrutura para o nosso catavento. Agora, com muito cuidado, vamos fazer um furinho com um palito de dente no canudo. A borracha servirá de apoio. Fure com cuidado, não é força, é jeito, às vezes ele escorrega. Um adulto será ótimo nessa hora. Com um jeitinho, girando de um lado para o outro, você conseguirá fazer um furinho no seu canudo. Determinação. Catavento da determinação. Muito bem, meu canudinho está furado. Agora, vamos quebrar a pontinha do palito para não machucar ninguém e cobrir essa pontinha com fita adesiva. Agora vamos fazer um furinho no meio do catavento, não com palito de dente, nem com clips, precisaremos de um alfinete. Agora é muito importante que um adulto nos ajude. Coloque a borracha como base para apoiar o alfinete e com muito cuidado espete o alfinete lá no meio das 4 pontinhas coladas. Depois de passar o alfinete, coloque devagarinho o palito de dente. Ah, consegui! Já fiz um furinho, coloquei um papel para fazer um reforço no meio e também um furinho atrás do catavento. Agora, com cuidado, vamos passar o palito de dente pelo furinho das pontas e o furinho de trás do catavento. Muito bem, catavento está pronto. Vamos colocar a nossa base. Vire o catavento e coloque aquele pedaço de canudo e depois encaixe o canudo furadinho. Com cuidado. Sobrou uma pontinha lá atrás. Já está girando o nosso catavento. Precisaremos quebrar essa pontinha com muito cuidado. Quebrei e passarei fita adesiva nessa pontinha. Muito bem, nosso catavento está pronto. Agora é só aproveitar e brincar com o nosso catavento da determinação. Muito bem, então vocês viram que vocês vão precisar da ajuda dos adultos, não é? Para executar essa atividade do catavento. Então, lá no livro de vocês, logo que acaba a lição, logo após a página 54, vocês já vão ter a folhinha do catavento para vocês recortarem, as duas. Lembrando que na hora de colar uma na outra, colam com as cores
iguais, amarelo com amarelo, azul com azul, verde com verde, rosa com rosa, ok? A tia Letícia fez o dela aqui, ó. Viram? A tia Lê tinha um canudinho de papel, deu certo também, tá? Vocês façam aí, mais ou menos, esse é só uma sugestão, do jeito que vocês conseguirem, que o adulto conseguir ajudar vocês, combinado? E lembrando sempre de conversar sobre as perguntas que estão no catavento. Crianças, e agora para finalizar a nossa atividade, nós vamos assistir mais um vídeo, olha lá, retomando a atividade brincando de pintar. A parte de retomar a atividade com a dinâmica, retomando a atividade e brincando de pintar. Nessa parte da aula, vamos finalizar. Então, lembrem-se da atividade que a gente pediu lá na aula 1, para que eles desenhassem o medo e produzissem com uma massinha de modelar algo que simbolizasse aquilo que eles poderiam utilizar para enfrentar esses medos. A gente pode retomar esses materiais que foram produzidos, inclusive o catavento, e também retomar as situações ao longo de toda a lição, que vai falar um pouquinho sobre os medos e a superação. Essa é a hora de vocês deixarem a criatividade rolar. Então, vocês podem usar lápis, guache, realizar um outro catavento. Esse é o momento para que vocês, juntos em família ou na sala de aula online, pensem sobre os medos e utilizem a criatividade e determinem formas saudáveis de enfrentá-los. Então vocês vão construir e refletir juntos. E assim chegamos ao final da 8ª lição, que vai falar um pouquinho sobre a superação dos medos. Eu queria agradecer a todos vocês por terem nos acompanhado, e por terem também confiado em nosso trabalho e por ter sido tão parceiros conosco. Espero vê-los em breve. Até mais! Se vocês não guardaram aquela escultura que vocês fizeram transformando o medo não saudável em algo saudável, não tem problema. Vocês podem fazer de novo, podem usar a massinha, só espera ela secar e aí vocês podem ter esse momento de colorir ela, combinado? Não tem problema, tá? Então agora vocês vão conversar mais um pouquinho com a família. Como foi falar sobre o medo, descobrir o medo dos familiares? Por acaso seus familiares têm algum medo que você achava que eles não tinham? Por que você achava isso, que a mamãe, o papai, a titinha não tinham esse medo? Se a família contou para vocês se tinham algum medo quando eles eram crianças, eles têm ou tiveram algum medo que você também tem, o medo deles quando eram criança é igual ao de vocês? Como foi conversar sobre tudo isso? Como foi ter esse momento com a família de vocês? Pensar, né, em uma maneira de enfrentar cada um dos medos. Vocês pensaram sobre isso? Se não pensaram, pensem aí como vocês podem enfrentar o medo de vocês. Muito bem, crianças. Então, assim, nós vamos finalizar, né, a nossa 8ª lição da Escola da Inteligência, Superando os Medos, com o professor Corujão. A tia Letícia só queria falar mais um pouquinho com vocês, porque hoje é dia 20. E no dia 20 de novembro, comemora-se a Declaração dos Direitos da Criança. Quer dizer que toda criança tem direitos, tem deveres, mas também tem direitos, não é mesmo? A Declaração dos Direitos das Crianças tem 10 princípios que devem ser respeitados por toda parte, que deve ser respeitado por todos para que as crianças possam viver dignamente, ter uma vida maravilhosa, com muito amor e carinho. Nós, brasileiros, temos o dever de proteger e valorizar nossas crianças, pois não devemos esquecer que elas serão o nosso futuro. Então, nós, adultos, a tia Letícia, professora, as pessoas que trabalham na escola, a família de vocês, nós temos o dever de cuidar de cada um de vocês. E a tia Lê colocou aqui, então, alguns direitos que vocês têm. Por exemplo, número 1, direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade.
Todo mundo é diferente e nós vamos respeitar cada um como é. 2. Direito especial à proteção para seu desenvolvimento físico, mental e social. 3. Direito a um nome, a uma nacionalidade. Todo mundo tem que ter um registro, tem que ter o seu nome. 4. Direito à alimentação, à moradia e assistência médica adequadas para a criança e a mãe. 5. Direito à educação e a cuidados especiais para a criança física ou mentalmente deficiente. Vamos lá, próximos, vamos para o 6. Direito ao amor e à compreensão por parte dos pais e da sociedade. Esse é muito importante. Direito à educação gratuita e ao lazer infantil. Direito a ser socorrida em primeiro lugar em caso de catástrofes. Se acontece alguma coisa muito terrível, as crianças são prioridades. Direito a ser protegida contra o abandono e a exploração do trabalho. A criança não tem que ficar fazendo trabalho de adulto, não é mesmo? Direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade, justiça entre os povos. Muito bem. A tia Lê tá deixando aqui para vocês, ó, o nome de 2 músicas muito bacanas que tem relação com vocês. É Bom Ser Criança, do Toquinho, vocês encontram lá no YouTube. E Gente Tem Sobrenome, também do Toquinho, vocês encontram lá no YouTube. Então agora vocês podem ir até lá, pedir ajuda para o adulto e procurar as 2 canções para vocês ouvirem. Combinado? Meus amores, por hoje é só. Um beijo e até a próxima. Tchau!